colocamos a vida do pastor Silvio em suas mãos, o seu servo, Pai amado, a qual o Senhor tem usado, meu Deus, na terra, meu Deus, na face da terra. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha continuar usando a vida dele. E o que o Senhor falou no coração dele, ó Pai amado, que nós venhamos, que ele possa falar também, meu Deus, e através do seu Espírito Santo que nós venhamos a entender, ó Pai amado, e sair daqui, meu Deus, saciado, meu Deus, em pleno entendimento, meu Deus, do que o Senhor falou conosco. Seja uma palavra, meu Deus, de advertência, meu Deus, do que for. Meu Deus, fala com o seu povo, meu Deus, nós pedimos e te adoramos em nome santo de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa noite. Ainda quero orar mais um pouquinho, de forma alguma a gente anulando a oração dos amados. Vamos pedir para que o Senhor venha nos dar toda a autoridade, ousadia, para que o nome dele seja glorificado. Então vamos orar. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós inclinamos o nosso coração aqui diante de Ti. Meu Pai, Tu é conhecedor de todas as coisas, Tu sabes, Senhor, aquilo que está em oculto, tudo aquilo, Senhor, que nós não podemos ver, o Senhor pode ver. Então eu clamo a Ti nessa noite em nome de Jesus. Eis aí os Teus filhos e filhas, eis aqui o Teu Filho, ó Pai, o qual irá ministrar a Tua palavra. Deus, bem sei, Pai, que de mim nada posso fazer, mas através do Teu Espírito Santo, aquele que revela todas as coisas nos dias de hoje, Senhor, Tu podes, ó Pai, em nome de Jesus, através dele trazer a Tua palavra, Senhor, trazer à luz a Tua palavra aqui nessa noite em nome de Jesus. Então venha tomar a cada um de nós as Tuas mãos. Tu sabes, Senhor, das nossas limitações e fraquezas. Tu sabes, ó Pai, daquilo que precisa ser falado e ministrado aqui nessa noite, Senhor. Papai, venha quebrar as barreiras, ó Pai, do mal, todo o impedimento, todo o embaraço. Abençoa a Tua igreja, Pai, que nessa noite se reúne, ó Deus, nos quatro cantos da terra, Senhor, para falar a Tua palavra, Deus. Abençoa a vida de pastores, evangelistas, diáconos, cooperadores da Tua obra, todos aqueles que dedicam, Pai, e colocam, pregam o Teu coração, com amor à Tua palavra, venha usá-los nessa noite em nome de Jesus. Meu Deus, Tu sabes de todas as coisas, ó Pai. Então nós necessitamos da presença do Teu Santo Espírito em nosso meio. Quebra as barreiras do mal, Senhor, em nome de Jesus, e pela Tua infinita graça, Tua infinita misericórdia, Papai, nos usa para o louvor da Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Fala da maneira, Senhor, como Tu queres falar, não da maneira como eu quero ouvir, mas da maneira que precisa o Teu Espírito falar em nome de Jesus. Retira de mim, Papai, todo o engano, toda a mentira, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, seja repreendido agora em nome de Jesus. Porque bem sei, Papai, que eu quero que o Teu nome seja engrandecido, seja louvado, seja adorado, pois Tu és o único digno de adoração, de honra, de glória, de louvor, Pai. Somente o Senhor. Fora de Ti não existe outro Deus, Senhor. Fora de Ti, Papai, não existe vida. Então eu peço a Ti em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Pai, mais uma vez pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos nos propósitos das quarta-feiras de poder falar um pouco sobre a adoração que a gente deu
igreja através do ministério de louvor, com bastante liberdade, e também falar sobre a atuação do Espírito Santo de Deus na igreja. Então a gente tece alguns comentários, algo que fica para a nossa meditação, algo que Deus tem colocado no coração para que haja um avivamento na igreja. Primeiro que o avivamento ele precisa começar na base da oração. Todo o avivamento que existiu na face da terra se começou através da oração. Deus abençoe, evangelista. Se começou através da oração, através da busca desse Espírito, e também através da palavra de Deus. Então nós estamos nesse propósito, amados, das quarta-feiras, enquanto nós estivermos nesse momento difícil que o país e as nações também do mundo estão atravessando, a gente quer falar um pouco sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Algo que não pode ser deixado de lado, algo que precisa que cada um de nós entendamos que Ele é aquele que atua na igreja hoje. Deus fez o plano, Jesus iniciou e o Espírito Santo é que vai terminar todo esse plano nas nossas vidas. Então aquilo que Deus escreveu, Jesus veio para cumprir, e o Espírito Santo é o que irá terminar até a volta desse Cristo. Se não for assim, Jesus não teria dito: eu vou para o meu Pai, mas enviarei um Consolador, enviarei outro, para que pudesse estar com a gente até os confins da terra, até os finais dos tempos, ou melhor dizendo. Então nós temos esse Deus. Então eu gostaria que nós pudéssemos meditar, amados, com muita atenção de como está a nossa vida diante desse Espírito Santo. É aquele que dá poder à igreja, assim que Cristo falou: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejas revestidos. E o livro de Atos nos diz assim que descerá sobre vós o poder, o Espírito Santo, e vos dará poder. Então a igreja ela precisa ter esse poder para continuar com muita ênfase, com muito entusiasmo, com muito fogo, pregando e anunciando a palavra de Deus. Nós precisamos desse poder, nós precisamos desse Espírito, nós precisamos desse fogo. E como está a nossa vida diante disso? Como está a minha vida? Como está a vida de ministros que estão aqui nessa noite? Como está? Estamos cheios desse poder? Se nós não estamos, devemos buscar. Se nós não temos, devemos buscar, porque Ele quer isso para as nossas vidas. Nós precisamos. Então nós vamos falar um pouco sobre as 7 cartas que Deus, através do apóstolo João, revelado através de Cristo, e o apóstolo João escreveu tudo aquilo que foi passado para ele, sobre as 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas que estão ali em Apocalipse. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo é o 1º. O nosso tópico ela vai ficar mais na igreja de Laodiceia. Mas antes de falar algo sobre a igreja de Laodiceia, a gente quer correr um pouquinho a palavra. Apocalipse, o capítulo é o 1º, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer, o que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus
que o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Revelação de quem? De Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nós já estamos vendo os sinais se aproximando, as coisas acontecendo, nação contra nação, fome, pestes, doenças. Ou seja, nada disso teria que ser para nós uma surpresa, mas sim de aumentar as nossas convicções de que a volta de Cristo está muito próxima. É uma revelação de Jesus Cristo, escrita através da palavra, através do profeta, através do apóstolo João, e por que não dizer profeta? Porque está professando a palavra do Senhor. E deixa uma coisa muito, que nós devemos estar atentos, uma coisa muito importante, e que a igreja às vezes desapercebida, não está prestando atenção naquilo que está acontecendo. Parece que nós estamos vivendo os tempos de Noé. Estamos vivendo como nos tempos de Noé. Os profetas estão anunciando a palavra. Aqueles que levam com seriedade o Evangelho estão anunciando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O fim está próximo. E aí o que acontece? O versículo 5 do capítulo 1 que nós lemos, ou melhor, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. Então hoje nós estamos lendo aqui através da minha vida, estamos sendo anunciado através da minha vida, que nós devemos ler, ouvir e guardar as coisas escritas. Ler, ouvir e guardar aquilo que o pastor está anunciando nessa noite. O fim está próximo. Para aqueles que amam a Cristo, anseiam por isso. Não tem medo da morte. É muito evidente que ninguém quer morrer, mas só que não devemos temer a morte, porque o fim está próximo. O que nós devemos ter é ler a palavra, guardar a palavra, né? E ouvir. Ler, ouvir e guardar o que está sendo falado. Mas aí nós vamos seguir mais um pouquinho. O versículo 9 ainda, guarda aí no capítulo 1. Diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Amados,
apóstolo João recebendo aqui uma revelação de Jesus Cristo. Eu falei um pouco sobre isso aqui no domingo. Ele, praticamente no fim do seu ministério, achando que preso àquela ilha, aquelas cadeias na ilha de Pátimo, talvez achando que era o fim da sua carreira. Quem sabe dentro do coração dele estava dizendo igual ao apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e espero a coroa que para mim está preparada. Talvez para ele estava ali. Mas só que mais uma vez a história é mudada, porque entra aquele que é o princípio e é o fim, que tem o começo e vai ter o fim. Entra para a história o Filho de Deus, para mais uma vez colocar as suas mãos ali ao seu ombro, para poder falar: aquilo que eu estou falando, escreve as igrejas. Então nós podemos ver que, ainda que nós estejamos pensando que o nosso ministério está morto, está lento, está por acabar, está por terminar, ou até mesmo eu quero falar para você nessa noite que muitas vezes a gente pensa que nada vai acontecer na nossa vida, Deus não está me usando mais, eu estou sendo deixado de lado. Aí vai entrar mais uma vez a Cristo para dizer que nós estamos enganados, que tem muita coisa ainda que Deus vai realizar através da minha vida e através da vida de cada um de vocês. Porque talvez o apóstolo João estava pensando assim, que chegou ao fim, só aguardava, ou seja, ali a morte e também a sua coroa tão almejada e tão prometida pelos aqueles que amam a Cristo, aqueles que recebem o Senhor como seu Salvador. Mas não, dentro da cadeia recebe ali a incumbência de escrever as 7 igrejas ali do Apocalipse. E uma das coisas que eu vejo que é muito interessante, a partir do verso 14, a maneira como Cristo se apresenta a ele. E diz assim, versículo 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então ele já não estava mais vendo aquele Cristo que estava indo para a cruz, aquele Cristo esbofeteado, aquele Cristo que estava indo para a morte, cheio de machucados, de tão foi esbofeteado por aqueles soldados, então castigado pelos chicotes, que não é esses chicotes que às vezes as pessoas usam aí para domesticar um animal, um cavalo, que seja, mas sim cheio de ferros, bolas de ferros, ossos, que quando atingia a pele de Cristo dilacerava aquela carne. Mas ele já não estava vendo mais esse Cristo. Ele já não estava vendo mais os cabelos do Cristo, de quando jogado ao chão, ali, estava ali com poeiras e terra, os seus olhos ali cheios de sangue, ele já não estava mais vendo aquilo, mas ele estava vendo o Cristo ressuscitado. Os seus cabelos já não eram mais cheios de terra, mas era alvo como a lã, e como brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como bronze polido, como que refinado no fogo. Você começa a imaginar como seria essa imagem? É algo maravilhoso que está sendo preparado para que nós pudéssemos ver naquele grande dia
Assim como João viu, nós poderemos ver, se assim continuarmos firmes e fortes, cheios do Espírito Santo e anunciando o Evangelho da salvação. Um dia nós vamos ver também. Mas ele escreve isso. Cristo se apresenta dessa forma. Aí ele começa a falar. Escreve aí. A partir do capítulo 2, João começa a escrever. Diz assim: o anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse a provas os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e se achasses mentirosos. E tens perseverança, e suportasse as provas por causa do meu nome, e não te deixasses esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A primeira coisa que nós temos que entender: Cristo continua passeando no meio da igreja, através do Espírito Santo, ele continua andando na igreja. E a outra coisa, ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Meu irmão, Deus conhece o nosso levantar, ele conhece o nosso andar, ele conhece o nosso dormir. Ou seja, as coisas não mudaram. Ele continua conhecendo as nossas atitudes dentro da igreja e fora da igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então ele sabe de mim e de você. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, quando ele nos encontrou, quando nós estávamos ali desde o início de uma forma, e com o caminhar, às vezes nós estamos deixando o nosso primeiro amor. Então, não se esqueça que quem vai estar fazendo a análise minha, sua, é o Senhor. Então ele sabe quando nós deixamos o primeiro amor, porque quem está revelando e quem está fazendo a análise é o próprio Cristo. Então dele não adianta nós escondermos nada. Então ele conhece, ele sabe daquilo que nós passamos, ele sabe todas as atitudes e também sabe como nós estamos com a temperatura ali com o Espírito Santo. Ele conhece as suas obras e ele sabe que você muitas vezes odeia as obras dos homens maus, dos falsos profetas que estão aí anunciando o Evangelho aí, estão aí só na prosperidade, ele conhece que você odeia isso. Mas também sabe que nós muitas vezes estamos deixando o primeiro amor. Aí seguindo, versículo de 8 ainda no capítulo 2, o anjo em Esmirna. O anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas. Diz o primeiro e o último: esteve morto e tornou a viver, Cristo Jesus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes das sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muitas vezes nós estamos passando por lutas, algumas coisas acontecendo, e achamos que Cristo não está vendo. Deus, por que está passando isso comigo? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Às vezes nós questionamos por quê. Sabe por quê? Muitas vezes a gente pensa que
fazer parte de uma igreja bacana, de uma igreja legal, louvor bom, palavra boa, muitas vezes nós achamos até que nós somos pobres. Poxa, a igreja está lotada, que está vazia. Mas eu quero te dizer uma coisa: a análise é de Deus, é do Cristo, é Ele que vai fazer a análise. Quem vai julgar as igrejas é Ele, não é você com a sua visão ou eu com a minha visão, porque lá está cheio, aqui está vazio. E Deus fala para cada um de nós aqui, porque Ele conhece o teu coração. Você pensa que está pobre, mas eu quero te dizer que você é rico. Não devemos olhar em hipótese alguma como ver os homens, mas sim a análise de Cristo quando Ele for fazer naquele grande dia. Essa é a preocupação. Então, quando às vezes a gente pensa que está pobre, é engano nosso. Somos ricos, somos muito ricos, porque temos o Espírito Santo falando à igreja, porque entendemos que temos um único Salvador, porque entendemos que o Evangelho que pregamos é o da salvação. Quem sabe Deus pode abençoar a tua vida com toda a sorte de bênção, amém? Que seja assim. Mas o propósito aqui é salvação, é preocupar que a tua alma vá morar no céu. Essa é a preocupação. Então, portanto, se você pensa em morar no céu, você é rico. Você é rico. Amém, Jesus. Versículo de número 12. Carta à igreja em Pérgamo. O anjo da igreja em Pérgamo escreve essas coisas. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habitas. Todavia tenho contra ti algumas coisas, pois o que tens aí, o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A igreja estava sendo bombardeada de uma forma tremenda e era perseguida naquela época, porque existia algo que estava sendo cogitado, estava sendo criado, que era o culto de adoração a homem. Pois estava ali para ser criada a igreja onde ia ser o homem, ia ser o imperador da época, que me fugiu o nome. Estava querendo que fizesse um culto de adoração a ele. Mas essa igreja, ela persistiu, se manteve firme contra isso. Porém, tinha algo contra eles, que queriam ouvir aquilo que fazia bem para o seu ego, que é um dos dias de hoje que está sendo pregado. Hoje está sendo anunciado algo que vai fazer bem para você. Você vai vencer, sabe? Você nasceu para vencer. Você foi chamado só por cabeça e não por cauda. Sabe? Você vai ter uma vida rica quando você aceitar Jesus. Queriam ouvir essas coisas, massagear o ego. Eles queriam ouvir isso. Quanto que ao mesmo tempo que eles estavam firmes ali, que não iriam adorar, mas ao mesmo tempo queriam ouvir as doutrinas de Balaão, ser enganado. Então nós temos que parar e analisar, amados, que nós estamos aqui e queremos ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. E quando a palavra veio meio dura, a gente precisa entender que é Deus falando com a gente, que a gente precisa fazer análise, porque Ele vai fazer essa análise naquele grande dia. Como está a tua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? Como foi durante o tempo que você esteve aqui? Como foi o teu relacionamento? Então a gente precisa desse despertamento, que muitas vezes a gente precisa ouvir umas palavras duras, porque o Espírito Santo sabe daquilo que a gente precisa ouvir.
Então, ser enganado não é o lugar que você vai estar, pois aqui você vai ouvir a palavra de salvação, a palavra que confronta a tua vida, o teu caráter. Sabe que se você estiver fazendo alguma coisa errada, você vai ouvir a palavra, mas entenda isso, porque Deus faz isso porque Ele nos ama. Então nós não precisamos ouvir aquilo que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir aquilo que eu quero ouvir, que eu quero. Eu não quero. Eu quero ouvir aquilo que Deus quer falar para mim. Silvio, você precisa melhorar. Você precisa mudar essa área aqui, que essa área sua aqui está fraca. Eu estou entrando em algumas áreas da tua vida aí, mas essa área aqui você não deixa. E às vezes a gente não quer viver da maneira como eu. Para mim está bom aqui. Não, eu não vou adorar outro Deus nem nada, mas eu quero ouvir algumas coisinhas legais aqui para o meu ouvido. E não vai ser assim. Então a gente precisa estar atento, porque o Senhor passeia no meio da igreja e Ele sabe as características de cada um. E aquilo que está errado precisa ser melhorado. E Ele faz isso por quê? Porque Ele nos quer no céu, porque Ele não quer que ninguém se perca. Da igreja de Tiatira, diz assim, é o versículo 18 do capítulo 2. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tem, porém, contra ti que tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, e não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas ao ídolo. Então nós vimos que a igreja de Tiatira, ela era cheia de obras, ela estava trabalhando, fazendo muita coisa, mas só quem tolerava uma coisa que era a doutrina de Jezabel, prostituição no meio da igreja. Eu não sou adepto do uso e costume, eu não sou, mas muitas vezes nós como cristãos, a gente precisa se colocar, se vestir de forma decente. E existem muitas pessoas por aí que se dizem cristãos, mas não têm um pingo de pudor. Eu não vou falar aqui sobre uso e costume, cada um tem o seu, mas o que eu sei é que eu sou um cidadão do céu, e o que eu preciso dar respeito, e eu não faço questão de exibir. Então nós, homens e mulheres, precisamos, por quê? Que em algumas situações a gente precisa ser identificado como cidadão do céu. Nós não podemos ser similares aos homens que estão no mundo, nós não podemos ser similares às mulheres que estão no mundo. Eu sou diferente, eu fui comprado por sangue, eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu troquei as minhas vestes, e as minhas vestes precisam ser brancas, e brancas como a alva, como a lã e como a neve. Então a gente precisa mudar, porque Deus está fazendo um raio-x da igreja, e Ele, naquele grande dia, Ele vai examinar cada um de nós. Então nós não vamos ser pegos de surpresa. Por quê? Porque o pastor Silvio falou aquele dia. Mas só que o pastor Silvio precisa se enquadrar também. Não é só vocês se enquadrar, é eu também. Então se eu estiver falando alguma asneira aqui, com certeza eu vou ser cobrado. Mas de uma coisa séria, quero conduzir uma igreja ao céu. E a análise da igreja que foi feita em Apocalipse é para cada um de nós. Capítulo 3. A gente já está indo quase para o final. A carta da igreja de Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve essas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheça as tuas obras, e que tens nome que vives e está morto. Sê vigilante, e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, depois de ter recebido e ouvido, guarda e arrepende-te.
se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes poucas pessoas que não contaminaram com as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Nós vimos aí aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Cristãos que estão mortos dentro da igreja. Estão mortos. Infelizmente estão mortos. E pensam que estão vivos. Pensam que estão vivos. Queridos, eu me torno vivo quando eu tenho paixão por Cristo. Quando eu amo tudo aquilo que Ele fez por mim naquela cruz. Quando eu desejo ansiosamente encontrar com Ele. Isso aí prova o quanto eu estou vivo e o quanto eu o amo. O quanto eu desejo estar na casa dEle. O quanto eu anseio o dia de quarta, dia de sexta, dia de domingo, que são os dias de culto aqui. Se fosse em outra igreja, os outros dias, mas eu ansiava estar ali. Eu quero estar ali. Se eu não tenho essa paixão de estar na casa do Senhor, eu estou morto. Então nós precisamos nos despertar para isso, porque se eu não tenho esse desejo, eu estou morto. Eu penso que eu estou indo só no domingo, eu estou bom para mim. Não está. Porque o meu anseio é de estar na casa do Senhor todos os dias, que eu possa habitar ali na tua casa. Então, se eu não tenho esse anseio, se eu não tenho esse desejo, se eu não tenho essa prioridade de Deus, eu estou morto. Então, a gente precisa tomar esse choque dos S20 para entender aonde nós estamos. Talvez até não consiga nem terminar a mensagem, mas é algo que está acontecendo conosco. Eu estava falando aqui, eu estou vindo na igreja por causa de quem? É por causa do Cristo? Ou é por causa daquilo que Ele está me dando? Como é que está a ordem aí? Eu quero as bênçãos do Senhor, mas eu não quero o abençoador. Isso está errado. Isso não pode acontecer. Eu quero aquele que me resgatou, aquele que tirou os pés do charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Aquele que me tirou das trevas e me transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Aquele que chegou em mim quando já havia morte, sequidão, me trouxe vida e me fez ter uma terra fértil. Então isso me torna vivo, isso eu quero para a minha vida. Então isso tem que ser para cada um de nós. Então é isso que às vezes está faltando. Nós estamos mortos, achando que está vivo, como morto vivo. E eu quero também confirmar algumas coisas. Mas olha, uma coisa que Cristo falou ali na igreja de Sardes: tem muitos daqueles que não se contaminaram ainda. Tem muitos daqueles que ainda têm as suas vestes brancas. Tem muitos daqueles ainda que estão aí pagando um preço alto para permanecer com as suas vestes brancas intactas, para que um dia Ele possa ir aparecer, porque Ele vai vir buscar a sua noiva. E tem muitos que ainda não se contaminaram. Glória a Deus por isso. Se nós somos esses. Aleluia, Jesus. Quer dizer que nós estamos vivos, amando esse Cristo, amando a sua cruz, pelo qual Ele fez aquilo por nós. Amém, Jesus. A igreja de Filadélfia, versículo de número 7 aí no capítulo 3 diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave da vida, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, e que tens poucas forças. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então nós vemos aqui que muitas vezes, como Deus trabalha, para uma igreja Ele fala assim, ó, você, às vezes nós pensamos assim: a igreja é pobre? Não, você é rico. E a outra igreja Ele fala assim: poxa vida, né? Eu coloco diante de ti uma porta que você está guardando firme aqui, e aquilo que eu abri jamais ninguém vai fechar.
E aquilo que eu fechar, ninguém vai abrir. Então é dessa maneira que Deus trata. Se Deus quisesse que essa porta fechasse, ela ia fechar e acabou. Mas se Ele permitiu das portas estarem abertas, porque Ele tem plano para essa igreja. Seja com quem for, mas Ele tem plano. Porque eu coloquei diante de ti a porta, e a porta que eu abri, ninguém vai fechar. Trazendo aí para a tua vida, queridos, porta que Deus abriu para a tua vida, ninguém vai fechar. Aleluia, Deus. E é para você entrar, Glória a Deus. fazer o banquete. Então pode ficar tranquilo, descansando, porque é o seguinte, aquilo que Deus preparou para você, vai acontecer. E aquilo que Ele preparou para mim, vai acontecer. Então as coisas vão acontecer. Então, amados, e agora eu quero concluir da seguinte forma, aí, do versículo 14 em diante, do capítulo 3. O anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Meus amados, nós vimos aqui que a análise que Deus faz sobre a igreja, a análise daquilo que está acontecendo, e hoje vai ser assim naquele grande dia, essa análise. Não te importe com aquilo que as pessoas pensem, mas se importe e muito, e se preocupe muito com aquilo que Cristo vai fazer na sua análise, quando Ele fizer a sua análise. Essa é a preocupação. Eu não estou preocupado com alguém fala alguma coisa de mim, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com aquilo que Deus vai falar de mim naquele dia. Essa é a minha preocupação. Eu tenho fé para isso, e sei que Deus existe para isso, que Ele vai ter aquele grande dia. Aí nós vamos ver aquilo que Cristo está falando. Ele coloca a igreja de Laodiceia, eu já falei um pouco aqui no domingo, de uma igreja morna, uma igreja que tem conhecimento. Ela não fala aqui, mas ela tem conhecimento, mas é uma igreja morta, porque é uma igreja que era situada ali entre Hierápolis e entre Colossos. Hierápolis, água quente, e Colossos, água gelada. Ambas medicinais, ambas serviam para alguma coisa. E como a água vinha canalizada para Laodiceia, a água chegava morta. E Cristo está usando isso como exemplo para simplificar as coisas, como se fosse uma parábola, para que ficasse muito claro, para que a gente pudesse entender que não adianta, ou a gente é quente ou a gente é frio, porque morno não vai dar. Em cima do muro não vai dar. Então a igreja ali de Laodiceia, ela tinha muito conhecimento, tinha muitas coisas, sabia. Como se dizer assim, uma igreja que todo mundo queria estar lá, porque era rica, era abastada, tinha tudo. Mas só que quem faz a análise é Cristo. Por isso que eu estou falando que nós devemos nos preocupar com a análise de Cristo. Quando a gente vai tomar o cálice ali, quando a gente vai tomar a ceia, está ali, o apóstolo Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse vinho. É a análise que nós temos que fazer, como Cristo vai nos analisar. Então não adianta o meio termo. Aí ele faz a análise dela. Ela pensa que ela é rica, ela é abastada, não precisa de coisa nenhuma.
Mas olha a análise de Cristo. É pobre, miserável, é cega e é nu. Por que miserável? Porque ela achava que ela era cheia do ouro. Porque antigamente aquela cidade era muito rica, tinha muito comércio. E principalmente o ouro naquela época. Por isso que ela achava que ela era super rica e não precisava de nada. Por que ela achava que era nu? Por que Cristo fala mais? Porque eles vendiam uma lã muito cara, que era a lã negra ali naquela época. Então eles achavam que, como eles exportavam, faziam muitas coisas e eram muito ricos por causa dessa lã, eles se achavam por causa daquilo. E por que ia fácil comprar colírio para os olhos? Por que eles achavam que era... Por que Cristo fala que era cego? Porque existia um medicamento ali que eles usavam ali, que era um colírio, e era muito bom, então eles achavam que não precisavam de nada. Só que Cristo fez a análise. Você é pobre, você é cego, você é nu. Aí ele dá o conselho. Aconselho-te de mim. Aconselho-te de mim, né? Cristo diz assim: conheço as suas obras, que és nem quente nem frio. Quem dera fosse frio ou quente. E assim, porque és morno e nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, é a análise que faz entre Herápolis e entre Colossos. Vem ali aquela água morna que não servia para nada, dava náuseas nas pessoas. Pois diz: estou rico, porque era uma cidade rico e abastado, né? Pois era uma cidade que comercializava muito ouro, naquela época era uma cidade muito rica, e não precisa de coisa alguma, e nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aí Cristo dá um conselho: aconselho-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Sabe que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo. A gente pode ter muito conhecimento, a gente pode saber de tudo, a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, de capa a capa, saber tudo, mas a gente precisa desse fogo. Eu preciso conhecer muito bem as Escrituras, mas eu preciso do poder do Espírito Santo, porque é uma ordem dada: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E esse poder a gente sabe que era a unção do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já não atuava na vida dele? Sim, claro, mas ele ia receber um gás a mais desse poder. E aí diz assim: aconselho-te e compre de mim. Quem é esse? Só quem pode fazer é Cristo. Não existe outro lugar para você buscar a fonte. Não existe outro que pode te encher. Não existe outro que vai fazer alguma coisa para a tua vida. Não existe bifurcação, não existe atalhos, não existe, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não adianta outro, é o aconselhamento dele: eu quero que você compre de mim. Em nenhum outro lugar você vai buscar, mas é de mim que você vai buscar esse poder, é de mim que você vai buscar essa unção, é de mim que eu quero andar lado a lado com você, eu quero estar junto com você, mas é de mim que você precisa ter disso, é de mim. Não existe outro lugar. Aí eu falo para vocês, concluindo de uma maneira simples: eis que estou à porta e bato. Cristo está do lado de fora. Cristo está do lado de fora. O Espírito Santo às vezes está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Mas se a porta permanecer fechada, ele não vai forçar, ele não vai arrombar. Ele é educado. O Espírito Santo é educado para entrar. Aí a análise que eu quero que nós façamos aqui: aonde está o Espírito Santo? Ele está dentro ou ele está fora? Analise. Faça análise. Ele está dentro ou ele está fora? Ele está prometendo que a gente vai sentar no trono se nós abrirmos, sentarmos junto com Ele, assim como Ele se assentou ali com o seu Pai,
nós também aceitaremos. Mas é isso que eu falo. Temos a igreja de Laodiceia, muito conhecimento, igreja rica. Talvez nos dias de hoje uma igreja que todo mundo vai olhar, poxa vida, essa é a igreja certa. Mas nunca se esqueça que a análise da igreja, ou a análise de cada um de forma individual, quem vai fazer é aquele que morreu na cruz, é aquele que se entregou por nós, é aquele que conhece as minhas atitudes e as suas atitudes, é aquele. Então é um despertamento para nós vigiarmos. Jesus está voltando e nós precisamos desse fogo, nós precisamos desse poder. Não pode ser abandonado, não pode ser deixado. É a obra dele que está contando nos dias de hoje, concluindo aquilo que o Pai escreveu, que o Filho deu início, ele vai concluir até a volta do Filho novamente. Amém? Então vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, eu sou grato a Ti por essa igreja, Senhor, que se reúne mais uma quarta-feira. Igreja essa, Pai, que é sábia, tem muito conhecimento. Igreja, Senhor, que zela pela Tua palavra. Tem até medo de anunciar a Tua palavra, Senhor, e total respeito, Pai, com muito medo de não falar alguma heresia. Mas tanto conhecimento, Papai, às vezes vai faltar, não vai adiantar se nós não tivermos uma chama acesa, o fogo do Teu Espírito. Então nós precisamos ter esse fogo dentro de cada um de nós, porque é o Teu poder, Senhor, para proclamar a Tua palavra com ousadia, com autoridade, Pai, para curar os enfermos em Teu nome, para libertar os cativos, ó Pai, em Teu nome, para que possa mudar o rumo de nossas vidas, Papai querido. Então nós precisamos desse fogo, para que a gente possa ser purificado, transformado, renovado, todos os dias até a Tua volta. Então nós precisamos do Teu Santo Espírito, mas não é só os amados irmãos que estão aqui, Senhor, é para toda a Tua igreja, seja ela onde estiver, Senhor, é para toda a Tua igreja. Mas aqui nós estamos aqui preparando, Papai, é para os Teus filhos que não puderam estar aqui nessa noite, que também venham ter esse fogo ardendo, essa vontade, esse anseio, esse desejo de Te adorar, de Te bendizer, de sentir a presença do Espírito Santo. Então nos auxilia, nos ajuda, Pai, naquilo que nós estamos pecando e falhando e deixando de lado as promessas desse algo maravilhoso que é a atuação de poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então abençoa, Senhor, a cada um. Obrigado, Pai, pelos Teus filhos que estão aqui, pelos meninos do louvor, Senhor. O Teu servo Anísio ficou ali, Papai, guardando ali a porta, ali os carros, meu Deus, que continue abençoando o evangelista. Papai, desperta a Tua igreja, Senhor. Nós estamos vivos, Pai. Desperta aqueles que estão mortos, Senhor, que anseiam pela Tua presença, Pai, que entrem aqui por causa de Ti, Senhor, e não por aquilo que o Senhor vai fazer. Tudo isso que vai fazer vai ser bom, vai ser maravilhoso, mas que entendam, Pai, que nós devemos buscar o Teu reino, buscar a Tua justiça, Papai, para que isso venha acontecer de uma maneira maravilhosa em nossas vidas. O Senhor é o centro, é o canal de todas as coisas. Não existe Deus longe de Ti, não existe outro mediador, não existe outro que intercede por nós, somente o Cristo intercede por nós. Mas Espírito Santo continua acendendo a chama, soprando o Teu vento aqui nessa igreja, Pai, nos corações dos Teus filhos, em nome de Jesus, Papai, para que naquele dia a gente não seja pego, Senhor, de surpresas, mas quem sabe até ser encontrado realizando o Teu querer, a Tua vontade. Eu te peço, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Glória a Deus.